Então, eu pus um tema hoje que nós vamos falar, que se chama Deus, como Deus te cuida. Amém? E nós vamos ver 4 formas, em 4 passagens diferentes, de como Deus ele nos cuida. E muitas vezes nós não entendemos, mas no final nós vamos perceber como é que a coisa funciona. Amém? Sabem, muitas vezes quando nós pensamos no cuidado de Deus, muitas vezes nós pensamos na nossa mente e na nossa ideia que existe uma fórmula própria para Deus cuidar de nós. Acreditamos que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, que Ele ia mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós formatamos, ou metemos, eu costumo dizer que nós metemos Deus numa caixinha e achamos que Deus ele vai funcionar da forma que nós queremos. Então, se nós queremos um trabalho, não, Deus vai-me arranjar o trabalho daquela forma. Se nós queremos alguma coisa de dinheiro, ou coisas para a casa, ou bem-estar familiar, seja o que for, nós formatamos Deus aquilo que nós achamos que é a forma mais correta, não para Deus, mas para nós. Amém? Achamos e pensamos que o agir de Deus ele é apenas de acordo com os nossos desejos ou de acordo com as nossas vontades. Amém? Mas a coisa não funciona assim. Amém? Muitas vezes Deus ele cuida-nos talvez de uma forma não tão ortodoxa, talvez de uma forma não linear ou não tão normal, mas quando nós percebemos e quando nós somos cuidados dessas formas, nós vamos ver o milagre de Deus. Amém? E é disso que nós vamos falar. Amém? Mateus 6:26 diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? É uma pergunta. Amém? Será que nós não temos mais valor que as aves do céu? Na criação, quando Deus criou, Ele criou os animais, Ele criou as plantas, mas ao homem Ele deu o sopro da vida. Ao homem Ele meteu algo diferente em toda a criação. Então, quando nós pensamos no cuidado de Deus, será que nós não somos mais importantes do que tudo aquilo que Ele criou? Será que não? Então a minha pergunta é, porquê que se Deus cuida das aves do céu, se Deus cuida dos animais, vocês sabem que é tão bom perceber que Deus cuida de toda a sua criação, das árvores, das plantas. Se Deus cuida, então Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar muito mais de nós do que de tudo aquilo que Ele criou. Amém? Então nós vamos ver algumas passagens para podermos ver estas formas. Amém? Então uma das formas que Deus nos cuida, diz, Deus quebra tradições para nos cuidar. E diz assim em Lucas 6:6-11. No sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, ele, Jesus. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Amém? Amém. Vemos aqui neste episódio que Jesus ele entrou numa sinagoga para ensinar. Amém? Naquele tempo, segundo a lei, era proibido trabalhar.
Porque naquele tempo eles guardavam o sábado. Naquele tempo era proibido trabalhar, era proibido... Ainda hoje há igrejas, doutrinas que fazem isso. Não quero criticar nenhuma delas, porque cada uma tem a sua forma. Mas naquele tempo, Jesus ele entrou na sinagoga para ensinar algo que era natural no sábado, mas aparece uma situação em que um homem tinha uma mão mirrada, tinha uma mão atrofiada, era um homem enfermo, era um homem que precisava do milagre de Jesus, era um homem que precisava do cuidado de Jesus. Mas havia também os sacerdotes que estavam naquele tempo, naquela altura, a querer perseguir Jesus por aquilo que eles estavam, os milagres que eles estavam a fazer e tudo aquilo que estava, se nós colocarmos no dia de hoje, aquelas notícias todas, aquele barulho, aquele ruído todo que havia à volta de Jesus, e Jesus sempre tinha multidão atrás dele. Amém? Então, naquele tempo, eles andavam à procura para que Jesus, eles o pudessem culpar, eles pudessem achar algo que não fosse bom, que não fosse segundo a lei. E Jesus estava na sinagoga a ensinar, e este homem apareceu-lhe. E sabem, quando nós pensamos neste episódio, nós vemos um ambiente religioso, porque naquele tempo entrar na sinagoga ao sábado era um ambiente religioso, era um ambiente de tradição, era um ambiente onde as pessoas estavam presas a uma lei, que era uma lei que Deus tinha decretado ao povo judeu. Amém? Mas havia uma tradição, havia algo que era, naquele tempo, que era superior àquilo que Jesus podia fazer na vida das pessoas, era superior a tudo aquilo que podia acontecer, porque era sagrado. As pessoas regiam-se num tempo em que essas tradições eram sagradas. E sabem, aconteceu que Jesus, ele quebrou essa tradição para cuidar de uma pessoa, para curar um homem. E sabem, se nós muitas vezes trouxermos isso aos dias de hoje, nós muitas vezes, a nossa mente, ela rege-se por tradições, ela rege-se por conceitos pré-definidos daquilo e da forma que nós pensamos que é o melhor para a nossa vida. Amém? Então, quando eu penso nisso, eu estou a limitar Deus. Quando eu penso dessa forma, eu estou a dizer: Jesus, hoje não é dia de tu me curares, hoje não é dia de tu me cuidares, hoje é o meu sábado. Hoje é o meu sábado, hoje é o meu dia tradicional, onde tu não podes cuidar, onde tu não podes fazer, onde tu não podes operar um milagre na minha vida. Amém? E muitas vezes nós regemos assim. Mas sabem, Deus, ele não se rege por tradições. Deus, ele não se rege por rituais tradicionais, e nós temos que pensar que Deus, ele sempre nos vai querer cuidar, ultrapassando aquilo que é formatado na nossa mente, aquilo que é tradição na nossa cultura, aquilo que é tradição no nosso ser, aquilo que é tradição na nossa família, aquilo que é tradição que nós achamos que é o mais importante. E nós, seres humanos, nós somos pessoas tradicionais. Nós temos tradições. Umas boas, outras más. Umas melhores, outras piores. Mas nós temos tradições, porque nós temos uma cultura que vem desde o berço da nossa mãe. Nós temos cultura que vem dos nossos antepassados. Amém? Mas Deus, ele quer quebrar isso. Porque ele quer cuidar de ti. Ele quer cuidar da tua pessoa, ele quer cuidar da tua família. Mas muitas vezes ele tem que quebrar tradições para que isso possa acontecer. Amém? E muitas vezes depende de nós. Nós queremos que essas tradições, elas sejam quebradas. Muitas vezes nós nos amarramos a âncoras. Amém? Mas Deus não quer que tu te amarres a âncoras. Deus quer que tu te amarres ao barco de Deus. Amém? Amém? Então vamos aprender que uma das formas que Ele nos quer cuidar, muitas vezes Ele vai nos quebrar tradições, Ele vai nos confrontar. Amém? Para que a vontade, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, ela seja feita na nossa vida. Amém? E Ele vai nos cuidar, Ele vai cuidar de ti. Amém? Outra condição é que Deus, Ele não tem padrões
pré-definidos. Amém? Em João 9, 1 a 7 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou a ver. Amém? Amém. Deus não tem padrões pré-definidos. Eu não sei se vocês imaginam, aquele cego ele não podia ver, então ele não sabia o que é que Jesus estava a fazer. Mas toda uma multidão estava a ver aquilo que Jesus estava a fazer. E eu não sei se vocês já viram alguém fazer... Normalmente nós fazemos lama com um pouquinho... Agora até se usa aquela garrafinha, né? Que é a garrafinha de água, mete um pouquinho na terra. Mas sabem, Jesus ele usou saliva. Saliva. E nós muitas vezes achamos que saliva é porcaria. Né? Vamos ser honestos, é porcaria. Né? Nós, quando vemos uma pessoa às vezes a cuspir no chão, que nojo, é isso mesmo, que nojo, não é? Mas Jesus ele usou saliva para fazer lama para meter nos olhos do cego. Amém? Nós às vezes achamos que o milagre e o cuidado de Deus têm uma forma formatada das coisas acontecerem. Amém? Então eu penso assim, eu quero que Deus me cure. Mas eu só quero que Deus me cure se o meu pastor puser a mão sobre mim e orar por mim, e Deus vai me curar. Vocês já pensaram que pode não acontecer isso? Não, eu quero algo na minha vida, mas tem que ser assim. Não, tem que ter aquele padrão. Coisas que às vezes até nos deixam muito confortáveis. Às vezes vocês sabem a história daquele senhor que queria emagrecer e punha-se no sofá a ver os vídeos de ginástica e comer pipocas? Não. Eu estou a trabalhar para emagrecer, mas está o vídeo na televisão, o homem lá, ginástica, e ele a comer pipocas. E está à espera que Deus faça um milagre. Não é? E muitas vezes nós somos assim, inconscientemente, nós agimos assim, achamos que Deus, Ele vai fazer as coisas daquela forma, e se eu não vejo as coisas acontecerem daquilo que eu penso que é a forma que Deus deve agir, então não acontece. Amém? Mas sabem, Deus, Ele não usa os nossos padrões. Jesus, Ele não usa os nossos padrões. Jesus, Ele não usa as nossas formas. As nossas formas são formas humanas. Os nossos padrões são padrões humanos. Padrões que não chegam sequer a 0,5% daquilo que é os padrões de Deus. Amém? Amém? Então, Deus, Ele muitas vezes, Ele usa formas que não são padrão para nos abençoar, para nos cuidar. Amém? Então nós temos que estar preparados para que isso aconteça, para que aquelas formas que nós achamos que são as mais corretas, aquelas formas que são as mais ideais, aquelas formas que são aquelas que eu acredito que são as melhores, para que elas não aconteçam. E aconteça completamente ao contrário. Amém? Amém? Porque Deus, muitas vezes Ele não vai usar o teu padrão. Ele vai usar o padrão dele. Jesus vai usar a forma dele. Amém? E nós temos que estar preparados. Porque se queremos ser cuidados por Deus, se nós queremos ter este cuidado de Deus, estar no braço de Deus, ser amados por Deus, nós temos que estar preparados para que isso não aconteça da forma como nós queremos que aconteça. Amém? Amém? Outra forma é que Deus não nos cuida segundo a nossa vontade. Amém? 2 de Reis 5:1 diz assim: Naamã
comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas era grande guerreiro, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou-te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão para o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Amém? É longa a passagem, amém? É longa. Mas sabem, nós estamos a ver um homem. Este homem era uma autoridade. Este homem era servo de uma autoridade naquele tempo. E este homem estava a ter uma necessidade. Eu queria comparar muito muitas vezes. Nós muitas vezes estamos com necessidades. Amém? Mas nós queremos que assim como este homem ele foi ter com o rei de Israel e Eliseu, ele disse: olha, lava-te apenas 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio terrível, era um rio lamacento, era um rio que ninguém queria mergulhar, porque aquilo era impuro. Mas sabem, este homem achou que era digno demais, vou pôr assim a palavra, ele era digno demais para mergulhar num rio tão sujo. E ele diz: mas não há rios melhores onde eu possa mergulhar? E nós muitas vezes fazemos isso com Deus. Quando Deus, ele te diz assim: olha, tu vai ali àquele sítio, porque ali vais encontrar algo que tu vais necessitar, ali vais tu suprir a tua necessidade. Deus, mas olha, tu vai ali à taberna do Chico comprar 1 quilo de arroz, que ele vai te dar o arroz. Mas Deus, mas assim, o Sainsbury's não pode dar o arroz? Que é assim melhor. Está um pouquinho mais dentro do meu nível. Eu sou... Não é? Está assim um pouquinho mais dentro da minha qualidade. Eu preciso daquilo. Mas eu acho que Deus... Assim, oh Deus, desculpa lá, mas é assim, tu podes ter alguma coisa assim melhor para mim. Não é? Deus dá-te um trabalho e, oh Deus, sim, olha, tu vais ser faxineira no Sainsbury's. Oh Deus, eu mereço ser gerente. Eu não mereço ser faxineiro. Não é? Eu mereço ser gerente. Não é?
Porque assim, porque achamos que aquilo que Deus nos está a dar, muitas vezes, tem que ser segundo aquilo que nós queremos. Amém? Naamã teve esse problema. Naamã disse, mas não, Eliseu, mas não há rios melhores onde eu posso tomar banho? Se calhar até com água mais quentinha. Não é? Se calhar até posso tomar banho em casa, com a minha água, com o meu gás. Não é? É só tu dares a ordem, é só tu invocares ao teu Deus. Não é? Mas assim, é tão difícil nós obedecermos àquilo que Deus nos diz. É tão complicado nós obedecermos. Na nossa mente nós obedecermos a coisas que para Deus é tão simples, mas para nós humanos são complicadas. Amém? Às vezes Deus está-te a dizer, olha, faz só isto. Olha, dá só um convite. Não fales nada. Dá só um convite. Não, Deus, não convite, não. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que dizer, Jesus te ama. Jesus... Às vezes o Espírito Santo move só por alguma ação que tu faças. Alguma ação que essa pessoa está a precisar. Às vezes não quero ouvir muitas palavras. Às vezes eu lembro, quando nós temos, às vezes não, e acontece, quando nós às vezes temos um óbito, às vezes nós queremos consolar a pessoa. E às vezes eu conheço casos em que nós estragamos mais que aquilo. Às vezes a pessoa só quer um abraço, um cuidado, só um ombro amigo para poder aliviar. Mas nós queremos ser ter tão boas intenções que às vezes ainda estragamos mais. Em vez de consolar, ainda estamos a meter mais peso na pessoa. E às vezes as pessoas não acham graça. E nós somos assim. Às vezes queremos fazer aquilo que Deus quer fazer. A forma que nós achamos que tem que se fazer. E às vezes é uma coisa tão simples, mas que nos custa tanto. Nos custa tanto dar o passo, porque não está dentro dos nossos padrões. Não está dentro daquilo que nós queremos, achamos que Deus, Ele pode fazer. Sabem, muitas vezes porque nós somos assim, às vezes nós precisamos de algo, e eu já fiz isso. Às vezes eu preciso de algo e eu às vezes até marco hora e dia para Deus fazer. Quando eu era adulto eu fazia isso. Deus, naquele dia eu preciso. E depois chega aquele dia e depois lamentamos, Deus, tu não fizeste, tu falhaste comigo, tu dizemos sempre tu e não pensamos que não é tu, é eu. Não pensamos que não é Ele, sou eu. Amém? Sou eu que tenho que ceder àquilo que Deus quer fazer na minha vida. Mas normalmente a tendência é nós metermos, Deus, eu tinha combinado contigo, como se Deus fosse nosso sócio. Mas a gente combina aqui, Deus, combina, Deus, eu quero um carro, eu preciso de um carro. Olha, eu estou a precisar de um carro. Porque o meu carro está a dar problemas. Mas assim, eu não posso chegar a Deus, eu quero aquele modelo, Deus, eu vou combinar contigo, isto. Não é? E se Deus não me der aquilo, se Deus me der outro, e se Deus não fizer assim, se Deus fizer assado, porquê? Porque eu não posso dizer como eu quero que Deus faça. Porque a forma como eu digo que eu quero que Deus faça, certamente Ele não vai fazer. Certamente Ele vai dizer, olha, não é assim como tu queres, é como eu quero. Amém? Amém? E nós temos que entender que muitas vezes o cuidado de Deus não é como nós queremos. A maioria das vezes não é como nós queremos. É como Deus quer. E nós temos que aceitar a forma que Deus quer. Nós temos que aceitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque só assim é que nós vamos ser cuidados. Amém? Só assim é que nós vamos ser cuidados. Amém? Então a nossa postura tem que ser sempre, Deus, tu é que sabes. Seja feita a tua vontade. Amém? Seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Outro ponto é que Deus, Ele nos desafia. Amém? Deus, Ele nos desafia. Mateus 14, 22 diz assim: Logo depois disto disse aos discípulos que entrassem para o barco deles
e atravessassem para a outra margem do lago. Enquanto ele ficaria ali com o povo até que partissem para as suas casas. Feito isto, subiu à montanha para orar. Caiu a noite, mas no lago os discípulos tinham dificuldades, pois tinha-se levantado um vento e o mar estava bravo. Cerca das 4 horas da madrugada, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre a água. Assustados, puseram-se a gritar, julgando ser algum fantasma. Mas Jesus logo lhes falou e os acalmou. Não tenham medo. Então Pedro gritou-lhe: Senhor, se realmente és tu, manda-me ir ter contigo, caminhando sobre a água. Vem, disse Jesus. Pedro saiu pela borda do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Mas olhando em torno, sentindo o vento forte, ficou apavorado e começou a afundar-se. Senhor, salva-me. Logo Jesus lhe estendeu a mão e o socorreu. Homem de pouca fé, porque duvidaste? Quando subiram para o barco, o vento cessou e os outros ficaram cheios de espanto. Realmente és o Filho de Deus. Amém? Sabem que nós vemos um episódio que todos nós conhecemos, porque é um dos mais falados, eu acredito que talvez seja das passagens mais faladas da Bíblia, em que Jesus anda sobre as águas. Mas Jesus tinha dito aos discípulos para eles passarem para a outra margem. E Jesus, ele foi orar. E eu imagino, não sei se vocês já imaginaram, às 4 da manhã, de noite, no meio do mar, com uma tempestade, e vocês verem alguém andar sobre a água. Não sei se vocês já uma vez viram essa imagem. Porque às vezes nós achamos que os discípulos, eles eram os maricas. Eram os medrosos. Não é? Eles eram amedrontados. Mas eu não sei o que é que eu fazia se eu às 4 da manhã, no meio da tempestade, no meio do mar, eu visse uma pessoa andar. Eu não sei, não imagino. Se calhar mergulhava, não é? Escondia. Mas sabem, Deus, Ele nos desafia. Porque aqui o ponto não é o Jesus estar a andar, mas é o desafio que Jesus fez a Pedro. Amém? Pedro, que os Pedros são assim meio... Eu tenho um Pedro em casa, hein? Então eles são assim meio loucos, não pensam. E Pedro disse: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo, manda-me andar sobre o mar. Pior ainda, se eu não imagino um a andar sobre o mar, imagina 2. Não é? Só que Pedro não pensou e ele saltou do barco. Ele saltou do barco e ele começou a andar. Splash, 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 splash. Não é? Só que de repente Pedro, ele percebeu que ele estava no meio da água, ele estava no meio do mar. Sem boia. Sabia nadar, não é? Porque Pedro era pescador. Então, mas estava sem boia no meio da tempestade. Amém? E sabem, Deus muitas vezes, Ele nos desafia a andar sobre as águas. Ele nos desafia a andar sobre a tempestade. Ele diz assim, vem, salta do barco, porque eu vou-te cuidar. Vem ter comigo, porque eu vou cuidar de ti. Vem. E agora, quantos de nós estamos preparados para ir? Quantos de nós estamos preparados para sair da nossa zona de conforto? Quantos de nós estamos preparados para ser desafiados a ir mais perto de Jesus? Por muita tempestade que haja, por muito deserto que haja, por muitos espinhos que haja. A Bíblia fala que no caminho tem pedras, no caminho há espinhos, no caminho há dificuldades. Mas quantos de nós estamos preparados para ser desafiados, para que Deus nos cuide com o seu amor? Para que Deus nos cuide da melhor forma que Ele tem para nos cuidar. Não da nossa forma, mas da forma que Ele tem para nos cuidar. Amém? Então, Jesus, Ele desafiou Pedro. Amém? E Ele quer nos desafiar a nós também. Ele quer nos desafiar a nós para que nós possamos caminhar para ser cuidados por Deus. Amém? E depois, quando nós terminamos a passagem, vê-se que Pedro ele começou a afundar. Pedro ele começou a glu, né? Mas Jesus ele deu-lhe a mão. Jesus deu-lhe a mão. Amém? Amém? E sabem? E eu acredito que foram os dois caminhando até ao barco. Caminhando os dois. Um ao lado do outro.
E eu acredito que o Pedro não ia ao colo de Jesus. Eu acredito que Pedro ia andar sobre a água com Jesus. Amém? Amém? Mas o que é certo é que Pedro ele chegou ao barco e a tempestade acalmou. Amém? O cuidado de Deus naquela tempestade, naquele barco, ele apareceu. Quando Pedro foi desafiado, ele aceitou o desafio que Jesus tinha para ele. Amém? Amém? Então Deus, ele nos desafia a andar sobre as águas. Ele nos desafia a cada dia da nossa vida a nós tomarmos passos para poder chegar mais perto de Jesus, e assim ele vai nos cuidar. Amém? Amém? Salmo 139 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Amém? Salmo de David. Amém? Deus, ele cuida de nós nos detalhes. Ele cuida de nós naquilo que é mais importante. Naquilo que às vezes nós pensamos que Deus não nos vai cuidar. Em todo o tempo ele está a cuidar de nós, porque ele nos ama. Amém? Amém. Eu queria terminar com um testemunho, e eu vou ler este testemunho. Eu achei tão interessante. E diz assim: Joel Morgan, que era um missionário, planejou uma visita de missionários ao leste europeu. Por isso perguntou a alguns amigos o que deveria levar. Disseram: umas guloseimas, porque não há muito que comer nas vilas rurais do leste da Europa. Enquanto andava pelas mercearias, começou a orar. Disse: Senhor, o que vai passar pela alfândega? Então pegou manteiga de amendoim, pudim de tapioca, doces, balas, caixinhas de leite e suco de frutas. Quando chegou à Roménia, ficou com uma família de missionários que estava vivendo em condições bem difíceis, frequentemente sem luz elétrica, e aí desfrutavam de boas conversas e orações juntos. Quando já ia sair, o Joel se lembrou das coisas que havia trazido e teve uma ideia. Pensou: vocês sabem que ainda é outubro, mas por que não usar estas coisas que eu trouxe para celebrar o Natal antecipado? E tirou da bagagem e começou a brincar de Pai Natal, de Pai Noel, na sala deles. Perguntou às duas filhas adolescentes do missionário se pudessem ganhar alguma coisa dos Estados Unidos, o que seria? Em uníssono disseram: doce. Que tipo? Perguntou ele. E a mãe disse: as meninas adoram manteiga de amendoim. Mas aqui não se encontra. Então, com o nó na garganta, ele tirou da sua mala e as garotas começaram a pular e a rir enquanto seguravam a sua manteiga de amendoim. Secando uma lágrima, Joel perguntou à mãe delas: bem, e que produto ou item lá em casa iria fazer brilhar o seu dia? Isso era arriscado. Isto é, e se ela pedisse uma coisa impossível? Ela disse calmamente: eu sinto falta de suco de frutas, especialmente cítricas. Ele colocou a mão na mala e tirou de lá o coquetel de frutas e o suco de laranja. Agora estavam todos rindo e chorando ao mesmo tempo. Depois de um tempo de celebração, Joel virou-se para o pai e ele pensou em tirar da mala o que restava e deixá-la escolher 2 ou 3 milagres. Você sabe por que abusar da sorte? Mas lá dentro, algo lá dentro de Joel gritava: vá em frente. Ele não podia discutir com Deus e se ouviu perguntando: Gary, qual é a sua sobremesa favorita? O pai sorriu e disse: pudim de tapioca. Joel quase acabou consigo mesmo ao tirar o pacote de pudim de tapioca que Deus lhe havia feito com que ele comprasse 7 dias antes, a 4.000 milhas de distância. O que se seguiu foi louvor e adoração em sua forma mais verdadeira. 9 pessoas se juntaram naquela pequena sala, na Roménia, chorando e louvando a Deus, cantando, agradecendo, porque Ele se preocupa até com pequenos detalhes da nossa vida. Amém? Amém? Deus se preocupa nos pequenos detalhes.
É impressionante como Deus ele é fiel. Amém? Como Deus ele se preocupa nas pequenas coisinhas. E às vezes, pequenas coisas que nós nem damos tão importância. Amém? E nós às vezes, basta-nos ouvir a voz de Deus, não dentro dos nossos conceitos, não dentro dos nossos formatos, não dentro das nossas culturas ou tradições. Às vezes, o sair fora da nossa caixa. Deus ele vai cuidar de nós. Deus ele vai cuidar de ti. Deus ele vai cuidar de mim. Amém? Sabem? Às vezes aquilo que nós temos que fazer é dar passos. E às vezes não é fácil dar passos. E eu entendo que muitas vezes as pessoas que não vêm, as pessoas que têm mais dificuldade em vir, que estão a sofrer lutas, que estão a sofrer pressões, e isto não é julgar o virem ou não virem, mas é dizer que às vezes o teu passo é aquilo que liberta a bênção de Deus na tua vida. O teu passo é aquilo que liberta o cuidado de Deus na tua vida. O tu vires, o tu estares com dor, com luta, sem luta, com dificuldade, com menos dificuldade. Esse é o passo que Deus quer para Ele cuidar de ti, no mínimo detalhe. Para que tu possas ser cuidado em todo o tempo. Amém? Esse é o passo. Amém? Vamos ficar de pé, amém? Amém, Jesus. Amém. Deus quer cuidar de ti em todo o tempo. Deus quer cuidar de ti, da tua família em todo o tempo. Amém. E eu quero dizer que se alguém, mesmo lá em casa, se alguém precisa de entender este cuidado de Deus, precisa de perceber Deus, eu não estou a perceber muito bem como é que funciona, eu não estou a perceber muito bem como é que as coisas são, mas eu quero dar o passo. Eu quero dar o passo para que eu possa ser cuidada por ti. Amém? Então, faz esta oração. Deus, toma conta da minha vida. Pai, eu estou aqui para que tu possas cuidar de mim. Te entrego o meu coração para que tu possas cuidá-lo. Minha vida, minha família. Deus, mesmo que eu não entenda, eu quero ser cuidada com o amor de Deus. Eu quero ser cuidada de uma forma que eu às vezes não entendo, mas eu necessito ser cuidado. Eu necessito que tu cuides da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus vai cuidar de cada um de vocês. Amém.